Teorema de Pitágoras. Vamos lá. Teorema de Pitágoras, então, eu vou desenhar um triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele é considerado triângulo retângulo quando um dos seus ângulos forma um ângulo de 90 graus. Aqui. Relembrando, então, os lados do triângulo retângulo, lado maior, hipotenusa, e os dois menores, catetos. Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? Que o quadrado do lado maior, do triângulo é igual à soma dos dois dos outros dois quadrados. A área desse quadrado é igual à soma da área dos outros dois quadrados. Qual é a área desse quadrado de lado 5? É 25, certo? Lado vezes lado 25. Qual é a área desse quadrado? No meio de 4? Cada lado? Então, é 16. Qual é a área desse quadradinho de lado 3? 9. Então, 25 é igual a 16 mais 9. A área do quadradão é igual à soma da área dos dois quadradinhos, tá? 25 é igual a 16 mais 9, ou seja, hipotenusa ao quadrado, porque é área, é igual a área desse cateto mais a área do outro cateto, ou seja, é igual a 5 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado. Esse é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, né? O quadrado do maior é igual à soma dos outros dois quadrados. 25 é igual a 16 mais 9, tá certo? A área desse é igual à soma da área desse com esse, tá bom? Então, esses números, né? 5, 4 e 3, ó. 5, 4 e 3 são conhecidos como números pitagóricos. Quando aparecer um problema para vocês, ó, presta bem atenção na dica para ganhar tempo na prova. Você tem um problema lá, assim. Aqui é 10, aqui é 8. Quanto vale esse lado? Qual a medida desse lado? Vale 6. Ó, números pitagóricos. 5, 4, 3. 3, 4 e 5. 3, 4, 5. Eu dobrei aqui, não dobrei? Então, proporcionalmente, eu vou seguir na proporção. Ó, se eu tenho outro exercício assim, se aparecer... Aqui é X, eu vou colocar 4, vou colocar, vamos supor, geralmente é esses dois números que aparecem. Se for aqui, for 3, vamos supor que 12, e aqui é 15, né? E aqui vai ser o quê? Quanto mede esse lado? Vai medir 9. Você não precisa fazer o Teorema de Pitágoras. Geralmente, eu tô colocando porque a VUNESP faz isso. A VUNESP, às vezes, coloca exercício que envolve os números pitagóricos. Aí, você vai montar o Teorema de Pitágoras para achar um lado lá, sabendo, você bater no olho, né? Às vezes, ele coloca esse valor aqui mesmo, ó, 3, 4 e 5. Você já sabe que o outro lado é 5, você vai fazer aquela conta toda. Ou se é assim, é tudo proporcional. É só você... enxergar os números pitagóricos, são os derivados desses números aqui, 3, 4 e 5, tá? Pode multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5 e assim vai, tá bom? É uma dica, tá? Todas as fórmulas de área do quadrado
L ao quadrado. Área do retângulo. Base vezes altura. Área do paralelogramo. Base vezes altura. Área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Área do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Área do losango. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Área da circunferência. Pi r ao quadrado. Essas figuras, né, com exceção da área com exceção do círculo, todas para calcular perímetro, não é? É a soma dos lados. Perímetro da circunferência ou comprimento da circunferência, 2 πr, tá? E o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. É isso que vimos, então, em resumo, tudo isso aqui, ok? Para um exemplo. Aqui eu tenho uma figura em que eu consigo enxergar, né, decompondo essa figura em outras 3 figuras em que eu conheço, né, o cálculo de área. Então, a Abunesp vai colocar uma figura toda pintada, preenchida, e você vai ter que identificar a decomposição da figura em figuras que você possa fazer o cálculo de área, tá? Então, aqui eu enxergo um quadrado, um retângulo e um triângulo, tá? Para eu calcular a área da figura toda, eu calculo a área em separado das figuras que eu conheço e somo. Então, é essa a estratégia para calcular a área de uma figura que você não consegue identificar que figura é aquela. Então, você tem que decompor a figura, recortar a figura em figuras conhecidas, tá? Então, o cálculo da área dessa figura é... Aqui, então, a área do quadrado é lado vezes lado. A área do retângulo é base vezes altura. Altura, 45. E a base, 20. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A altura é 45. E a base, quanto é? Tudo isso aqui mede 30. E aqui embaixo eu sei que mede 20. Então, preste atenção naquele conceito de retângulo, lados paralelos tem mesma medida, tá? Toda hora eu falo isso nos conceitos das figuras geométricas. Então, os lados paralelos têm a mesma medida, então eu entendo que aqui mede 20. Se tudo mede 30, então aqui mede 10. Tá? Então, vai ter figura que você tem que lembrar disso, do lados paralelos, para você desmembrar e enxergar quanto que mede o lado que tá faltando. Então, aqui mede 10, então, é altura vezes base dividido por 2, tá? Então, é só calcular e somar tudo, tá bom? Esse aqui é um exercício... Ah, sumiu. Vamos fazer aqui. 15 vezes 15, que é igual a 225. 45 vezes 20, que é igual a 900.
45 vezes 10 dividido por 2, dá 450 dividido por 2, dá 225 de novo. Então, a área total é, certo? 9, 13. A área total é 1.350, tá bom? Então, preste bem atenção nos problemas da VUNESP que a gente vai resolver depois. Primeiro, vocês vão treinar bastante isso aqui, tá? Se aumentarmos de 1 metro o lado de um quadrado, sua área fica aumentada de 15 metros quadrados. A área desse quadrado mede... Então, tem problemas na VUNESP que vem só em forma de enunciado, não tem figura nenhuma. Então, você tem que prestar bem atenção, né, nos conceitos, certo? Se aumentarmos de 1 metro o lado de um quadrado, sua área fica aumentada de 15 metros quadrados. Então, eu vou desenhar aqui, olha. Ali tá dizendo, então, se aumentarmos de 1 metro o lado de um quadrado, então, eu vou desenhar um quadrado aqui. Um quadrado, que eu não sei quanto que mede, ali não tá falando nada. Então, tá dizendo, se aumentar 1 metro o lado de um quadrado, eu vou aumentar 1 metro aqui e 1 metro aqui. Tô aumentando todos os lados, certo? Ó. Aumentando em 1 metro. Aí, ele vai formar um outro quadrado, concorda? Aqui tem mais 1 metro, ó. E aqui mais 1 metro. Como que a gente chama as coisas que a gente não conhece, hein? Gente, a gente ainda não partiu, mas logo, logo a gente vai fazer um exercício em que a geometria não foge das equações de primeiro e segundo grau. Esse lado eu não sei quanto mede, eu chamo ele de x. Então, agora o quadradão, o lado do quadradão é x mais 1, certo? O lado do quadradinho era x, eu não sei quanto mede, eu aumentei em 1 em cada lado. Então, agora a medida do quadradão, do lado do quadradão, é x mais 1. Como que calcula a área de quadrado? É lado vezes lado, ou seja, é x mais 1 vezes x mais 1, certo? Quanto é que dá isso, né? Aqui tá dizendo outra coisa, né? Que essa parte aqui, ó, é igual a 15, né? Sua área fica aumentada de 15 metros quadrados. Então, essa parte que foi aumentada é igual a 15. Então, aqui mede x ao quadrado, né? A área do quadrado, mais 15. Essa parte aqui mede 15 metros quadrados. Essa parte aqui mede x ao quadrado. Isso equivale a x mais 1 vezes x mais 1, ó, tá? Então, como é que eu vou fazer essa conta? X ao quadrado mais x mais x mais 1 é igual a x ao quadrado mais 15. X ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a x ao quadrado mais 15. Vamos pôr x de um lado e o x, e que não tem x do outro lado? Vamos. Então, vai ficar assim, ó. Equação do primeiro grau. Segundo grau, mas ela vai ficar primeiro porque o x ao quadrado vai desaparecer. Vai ficar x igual a 14. Então, x é igual a 7. Se x vale 7, esse lado aqui do quadrado vale 7, ó. Qual que é a área do quadrado, então? A área do quadrado é 49 metros quadrados. Só do quadrado, sem o acréscimo, tá?
Com acréscimo, ele vai ser 64 metros quadrados, né? Porque se ele mede 7, ó, né? 7 mais 1 vai dar 8. 8 vezes 8, 64. Ele poderia perguntar isso também. Qual é a área do quadradão, né? Ou você soma 49 mais 15. Porque isso aqui eu sei que mede 15. Certo?